Boa noite. Segundo episódio de Fala Mátria. Yasmin já tá aqui. Amiga, vamos tentar. Aceitar. Olha, estamos Oi! já experts. Tá Praticamente. vendo? A gente nasceu fazendo isso. Se Porque... aperfeiçoando sempre. E aí, Yasmin, tudo bem? Boa noite Tudo para quem tá bem, boa noite, chegando. Aleta. Gente, boa noite. Esse é um formato que a gente está experimentando pela segunda vez, né? Semana passada teve o primeiro episódio do Fala Mátria, que é essa tentativa de fazer essa conversa direta com o público, né? Trazendo um pouco do resumo do que está acontecendo dentro da associação e mundo afora, a situação dos direitos das mulheres também. Isso aí, a gente tem várias coisas para contar hoje. Essa semana foi bastante agitada na Mátria. A gente teve a conferência, né, prévia para a gente participar da 5ª Conferência Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres. E a gente elegeu hoje representantes e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, o que foi essa conferência que a Matra fez, o que a gente falou lá, o que ficou definido, quais são as propostas que nós vamos levar para Brasília, quais são as nossas reivindicações. A gente vai falar também um pouquinho de uma pesquisa de opinião que a Mátria encomendou há um tempo atrás, né? Até nas pesquisas, quando a gente faz sobre as pesquisas de opiniões que foram feitas no mundo, são raras, né? A Mátria encontrou três fontes de pesquisa nos Estados Unidos e uma em Taiwan sobre esse assunto, né? A questão da população, o entendimento da população do que é identidade de gênero, quais são os impactos da adoção dessa interpretação, né, do que é gênero, do que é sexo, nas políticas públicas, como isso afeta a população em geral, crianças, mulheres, pessoas vulneráveis, né? Então, é uma pesquisa pioneira aqui no Brasil, né? Primeira vez que é feita, uma amostragem de 1.100 pessoas foram consultadas, e a gente vai falar um pouco sobre isso também. Yasmin, quer começar falando um pouco da... Vamos começar. Primeiramente, eu gostaria de agradecer se tem algum eleitor, alguma eleitora minha aqui. Eu gostaria de agradecer porque eu fui eleita representante para falar verdades, incrível. falar muitas verdades em Melhor Brasília. pessoa. Não, a gente está bem representado. Olha só, tem Denise e tem Marielle. Não, a gente, Tudo, que bom, gente, Di, perfeito. olha, meus advogados vão trabalhar nesse. Vamos. Mas a gente foi eleita na conferência que foi realizada pela Matre, né? A conferência, só para vocês entenderem, esse evento que vai acontecer em Brasília, né? É a 5ª Conferência Nacional de Políticas Públicas para Mulheres. Uhum. O governo federal, ele convidou representantes dos entes, né, federativos, representantes que vão ser eleitos através dos municípios, né? Então, todo município do Brasil vai mandar vão mandar representante para Brasília, e também a sociedade civil. Então, nós, como organização de mulheres, né, não só nós, mas diversas outras organizações de mulheres no Brasil, também se reuniram, não nesse final de semana, né? Teve um período aí no qual essas conferências poderiam acontecer, e a gente, essas mulheres, né, organizadas da sociedade civil se reuniram e fizeram conferências e elegeram as representantes para levar também os pleitos dela até essa conferência, que lá a gente vai debater sobre mulheres, políticas públicas, a gente vai formar um material que vai servir de norte para que o governo possa nos ouvir e entender quais são as nossas reivindicações, o que a gente precisa de atenção. É um norte para as políticas públicas, então é uma conferência bem importante. E a gente... eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente falou na conferência, porque nem todo mundo pôde participar, Eu vou né? só fechar minha janela aqui, tá vindo um barulho da Vai rua, lá, que eu fico aqui. Ih, tem gente se declarando para a Leta aqui. E a gente se reuniu no sábado, né? Mais de 100 mulheres se reuniram. Gente, eu fiquei muito emocionada. Sério. Sábado, final de semana, mais de 100 Foi mulheres incrível, né? A gente reunidas. estava preocupada se ia conseguir juntar 101, né? Nossa, Porque gente! para mandar Não, três representantes tinha que ter 101 mulheres, né? E aí a sim, gente estava assim, será que vai juntar 101 mulheres?
Passou, Boa né? noite, Rafaela. Sim, e ficamos lá, todo mundo, as mulheres permaneceram para ouvir as palestras, né? A gente teve a Tatiane Dornelles lá, com uma fala maravilhosa sobre o tema presídios, né? Que é um objeto de estudo dela. É Inclusive, ela que é foi objeto da procuradora? última live. Procuradora ela? Sim, Procuradora da Gente, eu também fiquei República. babada. Eu falei, a Mátria tá com os contatinhos da... A Mátria A tá, Procuradora da República lá, elogiando tá nosso incrível, né? trabalho. Mulheres poderosas, gente. Tô falando. Vem logo pra Mátria, vem pro nosso lado aqui. Você que tá aí só de butuca aí, curiosa. Vem Fica logo, só assuntando, vai, vem andar com as procura. bonitas no recreio. Você vai ter que chegar cedo, né? Quando a coisa vira hype, né? Tem que chegar. Sim, sim, sim. E aí a gente teve essa conferência, né? No sábado, teve, além da fala da Tatiane Dornelles, né? Que falou sobre presídios, a gente teve também diversas outras palestras nesse dia, né? A gente falou sobre a importância do marcador sexo e como isso é relevante para que a gente possa formular as nossas políticas públicas, né? A gente teve também a gente teve a a confecção das propostas, né? A gente desenhou as propostas que a gente vai levar para Brasília. Então, o que efetivamente a Matra vai debater, o que a gente vai levar como tema a ser discutido e que tem relevância para que a gente possa guiar as nossas políticas públicas. A primeira delas foi identificar o sexo biológico das pessoas em todos os sistemas e questionários públicos, né? Sistema de saúde, criminal, censo, Uhum, e que isso não seja confundido com identidade de gênero uhum, ou o sexo alterado em documentos, para que a gente possa garantir a segregação dos dados, né? sim. A gente tem como essa proposta fazer com que a realidade seja visível, identificável de uma forma assim, para questões que são necessárias, né? Você não vai em qualquer lugar, você apresenta você não pede certidão de nascimento, você não pede identidade. Então, assim, a gente quer que, pelo menos em algum documento público, haja o registro do sexo biológico da pessoa, para que isso possa ser utilizado também pelo governo, no SUS. Gente, para tudo, né? Assim, a gente usa a palavra segregar aqui, mas é isso, né? Existem, para os dados serem legíveis, né? Eu tô com a luz na minha cara, agora eu tirei, ó. Tô bem melhor, tá me sentindo brilhando aqui. Mas é isso, para os dados serem legíveis, você tem que qualificar um grupo, né? É aquela coisa que a gente sempre fica batendo na tecla isso, todo mundo mulher, ninguém é mulher, né? Então você não consegue dirigir políticas públicas para essa população, né? É porque o que acontece atualmente, né? A gente não tem no RG sexo, isso não é comum no RG, teve, né? A gente teve o RG nacional, como é que eu esqueci como é que chama, mas o novo modelo de RG, no qual já Aham, tem só o número do CPF, eles sim. tentaram fazer com que esse documento incluísse o sexo. Isso foi uma polêmica. O Ministério Público Federal, algum núcleo do Ministério Público Federal, né, entrou com uma ação na Justiça Federal contra isso, pedindo para Uhum, suspender, falando que era ofensivo, vexatório, utilizando vários argumentos, né, para aham. eliminar que esse dado fosse disponível nesse documento. Então, a gente já vem aí sabendo que tem questões relacionadas a isso, né? Que a gente já teve essa questão que o MPF interviu e pediu para que esse dado não fosse público. Uhum. E, assim, não só isso, atualmente, né, a gente pode fazer uma alteração na própria Receita Federal e pedir para se tratar pelo nome social, e também não tem mais sexo nesses canastros, e é por isso que a gente acha importante que haja identificação do sexo biológico em alguns documentos públicos, né, que Sim. vão servir como base para que não só a gente possa basear políticas públicas, mas também ter contabilização de gente, assim, de
quem está indo para o presídio feminino, quem está indo para o presídio Sim. masculino, se a gente não tem nem o marcador em lugar nenhum. Assim, a Sim, própria é tirar a autodeclaração de gênero como um marcador social que é utilizado pelo governo e pelas pessoas no geral. sim. Né? Então, isso. Depois tá falando das propostas, né? Para quem está chegando Sim, agora, a gente está falando das propostas que foram elencadas, né? Na conferência de sábado, que a Mátria se organizou, né? Entre todas as associadas, para levar as propostas para o que vai acontecer em Brasília, Yasmin, você que sabe falar melhor. a quinta Conferência Nacional de Política Pública para as Para as Mulheres. mulheres, então. A sociedade civil, nós estamos representando a sociedade civil, né? Uhum. No caso, não só as associadas da Mata, mas todo mundo que participou dessa conferência aí. E a Sim. gente conseguiu. Então, tem essa proposta. A outra proposta é adotar o marcador sexo como critério em todas as instâncias de governo para aferição de violência contra meninas e mulheres e promoção de políticas públicas no combate à violência. Porque o que acontece? Com essa questão da violência de gênero, né? Se você não tiver um marcador, se não houver um marcador sexo, não existe violência contra a mulher, né? É violência com quem se declara mulher, né? Essa é a Sim. questão que a gente está batendo aqui nessa segunda proposta, para que nos relatórios, né, a gente, em contabilização, em termos de contabilização de violência, quem está sofrendo, quantas medidas protetivas foram deferidas, quantos afastamentos cautelares tiveram, para a gente saiba que não é baseado no gênero, assim, no sexo. Sim, a Rebeca perguntou aqui, né? Seria então o sexo o marcador das políticas públicas e não o gênero, é isso? Isso, Sim, isso. exato. É que a gente está lutando para ter essa verificação, né? Para que essa verificação seja possível, né? Senão você turva os dados e a gente não consegue. Até porque gênero, né, gente, como a gente já falou, é completamente subjetivo, a gente não tem método de aferição, a gente já está vendo um monte de... Exato, porque as políticas públicas não podem se afastar da realidade material do sexo. A gente já está vendo países mundo afora aí, situações onde as estatísticas estão sendo corrompidas, né? Porque vários crimes violentos sendo colocados na conta das mulheres, né? Então, uma série de... Até é curioso que na Inglaterra o estupro, né, é PIV, penis in vagina, né, que é penetração mesmo do órgão genital masculino ou no feminino. Na legislação brasileira, Yasmin, você que é do direito, me esclareça, mas eu acho que o estupro na nossa legislação ele pode ser digital, por exemplo, né? Ele pode ser... O estupro não precisa de penetração. Você Exato, não mas precisa, na não Inglaterra, digital, sim. mas você pode estuprar um ato libidinoso, né? Sim. Então Então, você, isso no Brasil. Mas na sim, no Inglaterra, Brasil. o estupro na legislação, penis in vagina. Sim, tem que ter PIV. penetração. E tem que ter penetração. O estupro na legislação, eles devem ter um outro nome para o crime que a gente vai chamar aqui, né? De Sim. estupro, mas só que agora já tem mulheres estupradoras, né? Que foi o caso que a gente comentou semana passada, né? Que a Inglaterra estava enviando um estuprador para a prisão feminina lá, né? Seguindo as políticas de autoidentificação, né? Então a pessoa se identifica como mulher. Assim, uma mulher pode ser Pode estupradora, né? estuprar, Mas mas eu tô falando, mas nesse contexto de que, né, a é. penetração do órgão. Exato. Então é isso. Lá se torna mais esquisito, no caso, mais absurdo, né? Se a penetração é o órgão masculino, logo, como que uma mulher estupra outra mulher? Na legislação Que inglesa, tá, curioso, gente? né? Eu não sabia disso. Curioso, né? Chega Curioso. num imbróglio, assim, né? Estou botando assim, só para trazer os causos para elucidar, porque a gente está falando aqui, gente, mas a gente está falando de questões que afetam diretamente, né? Assim, se a gente não tem tantos casos no Brasil, é porque talvez eles também estejam sendo mapeados, as coisas. A gente, aos poucos, tem visto, né? Crimes, quando a gente vê mulher, tal coisa. No Brasil está começando, né?
Essa semana teve mais Sim. um, semana passada teve outro. A semana teve um que se sentiu também, fez. Eu vi por alto, sim. Você viu? Eu também vi. Eu vi, eu Eu vi. também vi. Essa semana a Mátria foi citada no TikTok também. Ah, foi? Eu Você vi o tava no pessoal falando TikTok. que são mulheres brancas, conservadoras, cristãs. Gente, a Mátria, aproveitando esse momento para falar que a Mátria, né, a gente aqui somos mulheres da sociedade civil de todo o espectro político, tá? De todas as religiões, mulheres, inclusive pró-aborto, anti-aborto. Então, assim, a gente está junto aqui para um objetivo único, que é preservar os direitos das mulheres, né, os direitos adquiridos, direitos das mulheres e crianças, a ter, né, os nossos dados preservados, a política pública direcionada para essa população, né, protegendo inclusive mulheres em situação de vulnerabilidade, mulheres presidiárias. Então, assim, a gente está unida numa pauta única. Mulheres, elas podem ter suas opiniões a respeito de outras questões de uma política, mas eu acho bonito desse movimento. Isso me Sim. encanta. É, Mas aí eu assim, ouvi. Aí quando o cara falou assim, o cara, a pessoa lá, né? Vou falar assim, falou: Ah, mas eu vou de mulher conservadora anti-aborto. Eu falei: Ah, não. Você pode me chamar de qualquer coisa, meu amor. Jogue meu nome no Google. Entendeu? Então, assim, tem coisas, né? Que não dá, né? Mas é bom, tô falando da gente, é né? porque eles querem justamente dizer que a gente corresponde a um espectro É, político ou uma parte da população, assim, para dizer que as nossas reivindicações não refletem as reivindicações das mulheres brasileiras no geral, né? ó, Refletem uma parte privilegiada, que exato, eles está estão dizendo. completamente dissociada da realidade, que a gente não entende de nada e que a gente fala para as classes não sei E também quem. até falar que a gente aqui que é cristã, gente, mas e a população, a pobreza não é hoje majoritariamente evangélica, né? Então, assim, as coisas tentam criar um espantalho, né, gente? Eles tentam criar um espantalho. Não querem olhar para a complexidade que é tudo isso, né? Até porque não sei se tem alguém aí, deve ter gente aí que não é associada, né, ou então que não Uhum. conhece tão bem a Matra. A Matra é uma associação suprapartidária, que a gente tem Exato. princípios e a gente se norteia por esses princípios. A associação, todas as ações da associação são focadas nesses princípios que estão lá no Estatuto da Matra. Se você entrar no site da Matra, você for em princípios, você vai ver tudo que a Matra defende e acredita como associação, né? E a gente tem que ter em mente, assim, o que é a associação, o que é a pessoa. A associação são compostas de pessoas que têm diversos pensamentos, diversos Sim, espectros políticos, pensamentos, mas que se unem nesses propósitos da Mátria e resolvem juntas lutar por eles. Então é isso que a exato. Mátria é. A gente está junta nos princípios da Mátria. Eu posso não concordar com a letra em um ponto, ou ela divergir de mim em outro, mas como integrantes da associação, nós todas estamos imbuídas nesses princípios aqui, que é o que a gente vem trabalhando, E né, e vamos lá, né? desenvolvendo. Se isso não é fazer política, o que é, né? Porque você falar para sua bolha, você falar com uma pessoa que vai concordar com você 99% das vezes, não é fazer política, né? É fazer eco, né? É falar com as paredes, é fazer qualquer coisa menos política, né? Você Política pode até é a fazer arte política de. dentro. Você pode até fazer política dentro da sua bolha, mas você tem que ter ciência de É, que existem outras bolhas que também querem fazer política com outros objetivos diferentes dos seus, mas eu né? acho que política na verve, eu não sei a terminologia, mas eu acho que é a capacidade de concordar, discordar e também chegando, né, em situações onde você converge, ou você pode mudar de opinião, ou você concorda, ou você, enfim, mas ainda assim segue, né? A Lê tá elevando o nível do Eu tô debate, querendo pensando aqui, discutir tô política. pensando. Menina, Porque é fala assim, dialética, a né? O gente, princípio a gente da marca um negócio, dialética. a gente marca um negócio para falar assim, olha, vamos manter isso aqui pra gente não errar a Lê Não, também com porque uma discussão é do que é a curioso, né, que política. falem da gente nesses termos, assim, sabe? Porque se você abre a página da Matra, tem lá, né? A gente não já fez aquele vídeo lá que uma fala, eu sou evangélica, a outra, eu sou ateia, eu falo, eu sou pró-aborto, cada uma Sim, fala, sim. né? As pessoas não têm claro o que é gênero. Eu fiz essa Ex- pergunta para várias pessoas, desde universitários até idosos. Exato. E a Aleta vai falar sobre Isso é um isso aí daqui a ponto, isso é um pouco. ponto. Eu interrompi Fala a aí, Yasmin aqui, porque eu já fala queria. aí. Não, eu interrompi a Yasmin. A gente pode dar seguimento, se você quiser, a proposta, que é as propostas da Mátria.
Ah, fala dessa, depois eu Eu volto, vou porque falar um já é a pouco última só. do. Deixa eu ver aqui, gente, que é muita coisa, tá? Eu. Mas olha só, isso É, que a Daisy falou, né? Isso é comum, Daisy, isso então, aí, Daisy. todas nós já Então, perguntamos Daisy, a para gente vai várias falar, pessoas. a gente até meio que né, fez um roteirinho hoje para falar da conferência e da Mátria, né, das propostas que vão ser levadas para Brasília e também dessa pesquisa de opinião que a Mátria encomendou, né? Eu vou ler aqui porque só para não me perder que é muito dado, tá? Então Não, primeiro, Aleta, acho que é importante a gente explicar o que que é essa pesquisa de opinião, é tipo assim, porque vai dizer, objetiva. tá aqui bem grande, ó. Mais Tá, de tá. 80% dos eleitores brasileiros Ah, são. boa, lê essa parte. Vou começar do começo. É porque a Daisy Vai. trouxe essa pauta aqui, né? Ó, pesquisa inédita revela alta rejeição à linguagem neutra e desconhecimento das políticas de identidade de gênero pela população. Que é isso? Uma política que a Mátria encomendou para um órgão que. É melhor eu ler, gente, que eu vou acabar falando besteira, Lê ó. esse pedaço, porque é bem complexo mesmo o É, objeto da pesquisa, é bem abrangente, assim, com eu relação tô com a. aquele resumo da Mátria, sabe? Vai. Uma pesquisa de opinião pública inédita revela que mais de 80% dos eleitores brasileiros são contra a entrada de homens autodeclarados, mulheres, em banheiros e presídios femininos. Os dados mostram também a rejeição de quase 90% das pessoas à linguagem neutra e grande desconhecimento das políticas de identidade de gênero pela população. O estudo, premiado pelo Prêmio Inovação TEP Talks Abrapel e PESP, durante o terceiro Seminário Internacional da Abrapel, foi feito pela empresa especializada IRG Pesquisa e perguntou aos eleitores brasileiros sua opinião sobre o uso da identidade de gênero no lugar do sexo nas leis, políticas públicas e espaços exclusivos para mulheres. Para a pesquisa, foram realizadas entrevistas pelo telefone com 1.100 pessoas maiores de 16 anos, combinando técnicas de amostragem probabilística e estratificada por cotas. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95% e foi encomendada pela Mátria, Associação de Mulheres Mães e Trabalhadoras do Brasil. A pesquisa visa trazer contribuições para tomadores de decisão no âmbito público e privado e fornecer subsídios para qualificar as discussões sobre sexo e identidade de gênero no país. Então, gente, a Mátria encomendou, né? É uma empresa idônea, né? A Mátria, ela formulou, ajudou a formular a pesquisa, mas ela foi executada de forma Independente por um independente, né? instituto Porque o de. órgão é justamente um órgão que faz isso, né? O que a gente quis inicialmente Uhum. era entender em que pé também está a população, porque da mesma forma que a Daisy falou, eu pergunto para as pessoas o que é identidade de gênero e ninguém sabe responder. Nós na Mátria vemos isso no cotidiano, né? Que as pessoas estão perdidas nos conceitos, ou então cada um tem um conceito do que é identidade de gênero. Então essa pesquisa foi justamente por isso, a gente entender em que pé está o Brasil, né? Claro, em forma de amostragem, né? Sim. Todas essas questões relacionadas à pesquisa, mas tentar entender como é que está se dando o pensamento da população brasileira com relação a isso. Gente, eu mesmo na semana passada, na live, fui falar de homens, de homens trans, eu falei homens trans identificados. Eu não falei não, eu queria falar homens trans, mas eu falei outra coisa, enfim. Tô falando assim, que até a gente que está cansada de saber os termos e falar, porque são palavras que não são palavras no nosso vocabulário. São palavras que enfiaram, né? Isso tem muito neologismo, né? Muitas palavras novas nisso tudo, né? A questão da cisgeneridade, a questão são várias terminologias É um novo que a maioria das vocabulário que pessoas foi tem. Olha só, imposto, né? as pessoas que vivem na bolha acadêmica, eu sou da arte, as pessoas pseudo-intelectuais, a inteligentícia, né? Assim, essas pessoas, elas têm medo de falar, que a maior parte dos argumentos é, ai, eu não sei, eu não tenho letramento para isso, eu não sei o quê. Então, assim,
tem essa coisa de turvar a água para ela parecer mais profunda, né? Também, né? São palavras difíceis e tal. Mas ao ponto que a população não consegue nem entender o que está acontecendo, né? Chega nesse nível de Sim. desconexão com a realidade. Então, a pesquisa vai apresentar dados alarmantes aqui, ó. A pesquisa identificou uma alta rejeição dos eleitores à flexibilização dos espaços que são exclusivos das mulheres, né? Só que isso aí, quando a pergunta... olha só, análise das respostas. Pessoas do sexo masculino que se identificam como mulheres devem usar os espaços femininos com base na autodeclaração de gênero? E de banheiros, 81% disse que não. Prisões, 81% disse que não. E esporte, 81 ou 78%. 88? Oi? 81, 81. 78% esporte. Né? Mas olha só Caramba, como está esporte foi construída a mesmo. pergunta também. Pessoas do sexo masculino que se identificam como mulheres, né? Para deixar, Aham. trazer clareza, né? A pergunta. Porque também aí tem a pergunta sobre linguagem neutra, né? Mas Se você nesse de 81% foi se as pessoas seriam contra a participação de homens que se identificam mulheres, aí tem esportes, presídios e 81% no banheiro contra, prisões contra. Tá. 81% também contra, e nos esportes 78%. Aí na linguagem neutra, gente, essa pesquisa está disponível no site da Mátria, associaçãomatria.com. Tá lá. É um post, pesquisa gênero Mátria. Tá acessível, tá? Pública, tá? Qualquer um pode acessar. E aí tem a pergunta: senhora aprova ou desaprova essas mudanças? Trocar a palavra mãe pela expressão pessoa que gesta e trocar a palavra mulher pela expressão pessoa que menstrua? E aí, o que vocês acham, gente? Quanto foi essa? Me diga. 89% votaram que não e 10% que sim. Gente, a gente viu, a gente assistiu, né? Aconteceu, né? Os juízes discutindo sobre. Teve uma ação no Supremo, teve Teve uma uma, ação no se eu não me Supremo, a engano, gente era uma viveu. DPF. Uma Quem viu, DPF quem que estava lá? pedia Eu fui aquela, eu fui. pedia para que fosse trocado na certidão de nascido vivo, né? É. Que constasse parturiente e responsável legal, parturiente Não, para gente, muito mãe, curioso, que é responsável legal para o pai. parturiente é o vaso, né? É tipo É o assim, receptáculo. o receptáculo, aí o responsável legal é a outra pessoa, só você só Responsável legal é o dono da é o mulher, né? É o dono, é o dono, é o dono, vem na proprietário. coleira assim, Gente, parturiente. sério, olha. Então foi um show de misoginia, né? E E é aí nessa tudo. ação, só para o pessoal entender, nessa ação ficou definido que poderia constar parturiente para o grupo que fizesse que constasse parturiente, e mãe para quem quisesse ser chamado de mãe. Mas eles sugeriram que fosse retirado mãe e fosse colocado parturiente para todo mundo, para não ofender ninguém, tá? Isso foi uma opção que foi dada, foi votada e teve bastante peso. Ficou dividido, assim, não foi, ninguém achou um absurdo, não. Isso estava lá como uma das soluções E viáveis vocês para as assistem, reclamações desse grupo. e vocês assistem Handmaid's Tales aí, achando que é uma distopia, que está distante, que a coisa está Ai, nem distante. me fala, Não, Lucas. nada, a gente está vivendo isso aqui, ó. Nem E fala. aí tem uma parte aqui do relatório, né, da pesquisa, que está falando um pouco sobre a confusão sobre as regras, né? A pesquisa de campo revelou uma conclusão persistente sobre os critérios atuais para o acesso de homens a espaços e direitos femininos. Muitos brasileiros ainda acreditam que as regras antigas se aplicam, com a exigência de laudos médicos, cirurgias, terapia hormonal, desconhecendo a nova realidade. Apenas a autodeclaração já basta, isto é, nada além da manifestação da vontade do indivíduo, conforme determinou o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade ADI 4275 em 2018. Então, desde 2018, gente, a autodeclaração ela está valendo, né? Que a gente viu isso no caso da Universidade da Paraíba lá, né? A, a aluna Odara, né? Que tinha um cavanhaque, inclusive.
Da terceirizada que E foi uma demitida. funcionária terceirizada foi demitida, né, mãe de 3 filhos, porque impediu esse aluno autoidentificado como mulher, né, que adentrasse o banheiro feminino. Então, assim, a gente já está vendo trabalhadores perdendo emprego, além da segurança de mulheres e meninas sendo vulnerabilizada. E, na sequência, teve o assassinato de uma menina numa universidade, né, seguida de estupro e morte numa dessas universidades lá também. Então, assim, a universidade, sabe, gente, eu sou da época da UFRJ no fundão, que, assim, trevas, assim, eu lembro que eu já entrei, já não era tão, assim, mas a gente não andava no campus depois de tal hora, né? O espaço da Sim. universidade até hoje não é a coisa mais, sabe? Era um espaço de desova de corpo, a Ilha do Fundão, né? O campus da faculdade. Então, assim. O que acontece assim, a gente vem ocupando os espaços, né, que foram negados historicamente para gente, como mulheres, como universidade, né, poder trabalhar, poder ocupar cargos, né, que antes só eram ocupados por homens. A gente está vendo isso acontecer progressivamente, mais rapidamente nas últimas décadas, né? Mas a gente pensa que estar na universidade já é um direito garantido, né? Que ninguém poderá nos retirar. Mas a gente vê que Sim. não é bem assim, que quando você não reverbera o discurso da maioria, ou quando você não segue a cartilha do que é esperado da mulher boazinha naquela situação, você pode ser excluída, pode ser ostracizada, afastada, ser demitida. Então, assim, isso também é um trabalho que a Matra desenvolve, pegar essas mulheres que estão sendo colocadas nesse lugar, afastadas de convívio social dentro da universidade, estão sendo excluídas, e às vezes com o aval dos próprios professores, sabe? Validando esse tipo de discurso, A gente já porque viu alguns casos, né? sim, e isso está acontecendo. Tem mulher pedindo para sair, que não aguenta a pressão de não achar que ela não é um ser Sim. humano completo, né? E que identidade de gênero é uma crença. É, isso é uma pauta importante, porque o que está acontecendo dentro das universidades é muito curioso mesmo. Pensar que é num momento que a gente vira a primeira vez que a mulher chega a ser a maioria no ensino superior, né? E aí, de dentro do ensino superior também sai essa teoria, né? Que assim Sim, chama de decolonial, mas é completamente underground estadunidense, uma completamente made in USA, né? Vem toda lá do sim. Tio Sam, eles chamam de decolonial, e veio assim, porque é isso, a gente tem aquele caso da Universidade de Brasília, né? Que a mulher foi perseguida, né? Eu esqueci o nome daquela pessoa. Ai, são tantos. Assim, se você É, pegar, sempre tem um caso. Mas é engraçado, você tá falando de mulheres, né? Que nessa pesquisa também foi apontado o perfil das assim, pessoas, né? Que foram também, responderam determinadas... Fizeram uma contextualização, né? Para uhum, saber quem é aquela pessoa que respondeu aquilo daquela forma, né? sim. E aí falam que muitas mulheres, né? Que a maioria das pessoas que concordam e têm posturas favoráveis com relação a gênero, identidade de gênero e políticas de autoidentificação, que é essa questão toda, são mulheres. A maioria das pessoas que Mas concordam são mulheres. tem um outro dado, que também são pessoas que votaram no Lula. Então, Sim, tem uma questão que são mulheres do espectro da esquerda, das quais são exigida conformidade com todas as pautas, ou senão elas serão decapitadas, ostracizadas e retiradas do espaço público dentro do próprio círculo social. sim, sim. Então, é quase que uma síndrome de Estocolmo, que ela sabe que no momento que ela se permitir pensar, somar um com um e descobrir que se ela falar em voz alta que é dois, ela é Assim, punida, né, ali. e Então a gente também tem muito aquilo do que é ensinado como o correto e assim, é o manual da boazinha, de novo, né? De é, alguma forma, que se eu acho você engraçado apoia que essas até causas, você é uma pessoa super inclusiva, você é uma pessoa boa,
Você, né, você é a pessoa que liga para os outros, que se importa com todas as pessoas. Só que aí você vê que quando você para analisar um pouquinho mais, você vê que você não está se importando tanto com um grupo de pessoas que tem muito a ver com você, Sim. né? Que são pessoas do sexo É, feminino, né? Que são mulheres. Aí você sim. é. Porque, né, de alguma forma a mulher tanto está sempre sendo socializada para cuidar do outro, do outro, do outro, do outro, né? Não consegue olhar para si, enxergar um indivíduo, né, muitas das vezes. Mas eu acho muito engraçado, porque assim, então eu não obedeço mais homem, eu não isso, eu não aquilo, homem não me manda calar a boca, não manda em mim, aí botou a saia, leva meus direitos, leva minha cota na política, É leva aquilo, a tudo. gente, a gente na marca tem que fazer um trabalho, às vezes, de conscientização mesmo, assim, as associadas. Até você. Vieram pessoas aqui que falaram, eu pergunto o que é gênero, a pessoa não É, entende. Assim, você, muitas vezes, vai ser a pessoa que vai levar essa discussão ou até essa reflexão a uma pessoa, né? Porque às vezes a sim, pessoa pensa de determinada forma, mas ela nunca exercitou sim. pensar uma visão crítica sobre aquilo e ver se realmente aquilo que ela acredita faz sentido e se prova, né? Se Pela. prova, essa é a questão, se isso se prova, né? Como que isso funciona na realidade, né? Não só na nuvenzinha da nossa cabeça, né? Que E aí, apresentam. o que mais que teve de Não, eu acho pergunta? que uma das perguntas mais interessantes é essa questão aqui, ó, a baixa compreensão da política de autoidentificação. Destacou-se também nos resultados a baixa compreensão da população brasileira acerca das políticas de autoidentificação e termos associados à noção de identidade de gênero. Por exemplo, a pergunta aberta, o que é uma mulher trans, obteve 220 respostas diferentes, altamente dispersas entre os entrevistados. O conteúdo das respostas mostrou que 61% dos brasileiros não sabe o que mulher trans significa. 11% acreditam que são pessoas do sexo feminino lésbicas ou com características socialmente consideradas masculinas. 23% creem ser qualquer pessoa que deseja ser outro sexo. 18% não sabem dizer, e entre outras respostas. Então, gente, isso aponta para uma coisa muito séria. Essas leis estão sendo impostas de cima para baixo, né? Leis não, né? Eles estão fazendo muito É, jurisprudência e esses documentos foi uma internos, ADI, né? né? Essa questão da autoidentificação foi uma. Sim, foi uma DI. O que é uma Foi uma ADI? DI. Uma DI. Uma DI. Eu acho que dá pra gente fazer uma live semana que vem, só explicando assim mais os Esses termos, conceitos. né? Acho que a gente pode até para chamar mais gente, porque tem uma galera que fica às vezes sempre me perguntando, eu volto nessa questão. Mas é uma ação direta de inconstitucionalidade, né? No Ação qual direta de inconstitucionalidade. essa ADI 4275, acho que é essa É da essa aí mesmo, autoidentificação, 4275, é, 2018. foi a que ficou definido que, né, para você poder mudar, né, o sexo no documento, né, o campo Hum, sexo, você de homem passar para mulher e de sim. mulher passar para homem, você basta ter a sua autodeclaração, né, de que você Uhum, deseja ser tratado socialmente dessa forma. E aí você faz lá, e com isso você também faz a alteração no documento lá, né, uhum. e agora pode fazer até não binário, você ser do Sim, sexo não binário, que é uma é. novidade para mim. Porque não binário é gênero, e aí eles Gente, eu acho colocam isso um lá no absurdo, documento porque o sexo não binário. O sexo não é, binário, para mim, é bem curioso. Então, foi essa ADI que viabilizou isso, né? E agora a pessoa vai ao cartório e ela, a partir da declaração dela, ela altera o documento. E essa alteração que é feita, né? Isso não fica. Quando a pessoa altera, o histórico não fica visível para sim. ninguém, né? Se torna um dado sensível essa alteração. Uhum, Então, volta lá na proposta 2 que a gente falou, que saiu da nossa conferência, né? uhum. A partir do momento que a pessoa se declara, né, sendo homem ou mulher, e faz essa retificação no documento, o sexo biológico dele se torna um dado sensível e ninguém pode acessar isso, né? Só Uhum. a própria pessoa tem os requisitos lá de quem pode pedir Sim. pedir essa informação,
Mas isso não fica identificável para mais ninguém, né? E o nome também Sim. não. O nome que a Sendo que, pessoa assim, alterou. quem pode, né, na sociedade, ocultar um dado, assim, né? Se a gente está... É curioso mesmo. Lá fora o que se apresentou foi uma grande confusão lá, porque muitas pessoas mudando de nome mesmo no registro e assim, saindo até de registro criminal, né? Porque assim, você não consegue ver a ficha da pessoa. Eu É, não sei eles como isso funciona diretamente aqui, mas. têm. Quando eles fizeram essa. Tem uma portaria do CNJ que regula isso, eles até colocam lá, se a pessoa estiver respondendo uma ação criminal, não Uhum. pode, não sei o quê, mas a gente não tem uma integração de dados para que, quando a pessoa vá fazer essa alteração, haja um cadastro nacional que Sim. verifique que não é tão otimizado dessa forma, assim, né? E aí Uhum. a pessoa pode alterar o nome, né? Não só questões criminais, mas assim, de dia a dia, porque assim, o que eles colocam, esse Uhum. pessoal, né, do gênero e da Uhum. autodeclaração, eles colocam como se a pessoa tivesse morrido e o passado dela não Sim, importa mais, né? Aquilo sim, não essa pode ser coisa que eles chamam de acessado. nome morto, né? Que você É, não pode citar mais o nome da pessoa, porque isso seria uma ofensa. Como que está legislando sobre isso, né? Assim, minha filha, você tem direito de se ofender também, direito de se sentir ofendido, né? Como diria o Rick Gervais, né? De, do stand-up comedy lá. Ele falou assim, você tem o direito de se sentir ofendido também, assim, porque... e aí a pessoa faz essa alteração e assim, você não. Isso torna um dado sensível e você não consegue mais ter acesso. Qualquer pessoa do Sim. povo não consegue mais ter acesso a isso, né? E quais as implicações disso no nosso dia a dia como sociedade, né? Essa é a questão. A pesquisa ainda apresenta aqui uma questão sobre cotas e privilégios, né? Em relação aos benefícios sociais destinados às mulheres, mais da metade dos brasileiros se opuseram totalmente à concessão da licença maternidade para pessoas do sexo masculino autoidentificadas como mulheres. De modo geral, entre as pessoas que concordam parcial ou totalmente, elas não identificam esse direito como uma concessão específica à pessoa transgênero, né? Tá. Quanto às cotas para transgêneros em concurso e universidades públicas, que é uma discussão que está aí bem, né, Sim. recente, por exemplo, metade dos entrevistados discordou totalmente, enquanto apenas 24% concordam totalmente. Entre as pessoas favoráveis, algumas manifestaram que gostariam que as cotas viessem acompanhadas de uma avaliação mais ponderada de sua viabilidade e compatibilidade com o direito de outros grupos. Ou seja, somente metade da população se colocou contra as cotas trans, né? Que são É. chamadas assim Mas nas acho que isso, universidades. isso remete ao próximo tópico, porque assim, mulheres preconceituosas, né? Interrogação. Eu acho que as pessoas elas param até num lugar que acho que qualquer coisa que elas disser não em relação, dependendo do espectro político que ela tiver também, ela acha que está sendo preconceituosa, né? Então, indo na contramão da narrativa governamental e midiática sobre a questão, 75,3% dos brasileiros não veem mulheres que se incomodam ou têm críticas à política da autoidentificação de gênero necessariamente como preconceituosas. Isso é um dado bom, né? Porque a gente fica sendo bombardeada pela mídia o tempo todo, como se Quantos por cento foi? 75,3%. Não vê como preconceituosa? Não. Gente, é que nem lá fora, quando a coisa foi pra mídia mesmo, quando É, estourou o rojão lá, que o estuprador tá indo pra prisão, as pessoas que não têm rabo preso com partido político, com academia, com marcas, com publicidade, as pessoas que conseguem ver a coisa e não tem que agradar a B e C, as pessoas ordinárias, né? O público sim, em comum, geral. ele consegue ver, consegue nomear o absurdo disso, né? Então isso é curioso, né? Porque na mídia é tão representado como qualquer discordância fruto de uma fobia, um medo irracional ou Sim. um preconceito enraizado, né? Então, ela fala, né, que não vê as mulheres necessariamente como preconceituosas, tratando o desejo de diversas mulheres de manterem seus espaços e políticas baseados no sexo
como legítimo e não como um ato criminoso. Então, assim, acho que esse é um dado, né, muito bom É mesmo. importante a gente estar se lembrar disso aí, pegar isso pra gente e ficar. Que às vezes a gente fica com tanto medo de falar algumas coisas assim, né? Principalmente se você fica acompanhando mídia, gente, os veículos. Toda vez que sai uma notícia de J.K. Rowling, sempre sai falando mal dela, Sim. nunca sai falando bem, entendeu? Não, Então a não. gente fica lendo isso, a gente se sente assim, intimidado também por aquele, né? Pela narrativa que É. colocam como se a Eu gente já pensei tivesse. até em fazer um quadro, tipo assim, fazer um quadro no YouTube, JK News, só para ler os tweets da JK, trazer só a interpretação minha, né, dos fatos relacionados a qualquer mídia que sair falando mal do JK no Brasil, entendeu? Eu vou lá Vocês e devem refuto. fazer. Vai ter todo esse nome. Pá, entendeu? Aí Sim. ficar só JK News, JK. Porque é ótimo, né? A mulher tá certa o tempo todo, infelizmente, né? Porque Não, e ela é incansável. Eu, não queria que a sinceramente, gente estivesse vivendo eu esse momento, mas já que estamos, que bom que tem uma pessoa lúcida, incancelável, uhum, bilionária do nosso lado, né? Porque, afinal de sim. contas, do lado de lá também tem muito dinheiro, muito financiamento, né? Nossa, sim, sim, sim. É o que a gente fala, a gente está lutando contra É. um grande lobby, né? Um lobby Inclusive farmacêutico, um agora, lobby da estética. eu li sobre uma livraria, uma bookshop, uma livraria, né? Em Los Angeles, que disse que não ia mais comercializar livros Os da livros da J.K. JK. Rowling, porque o última gota foi o fundo que ela criou para financiar a luta de mulheres que estão sendo discriminadas no Reino Unido, né, com base no seu sexo, né, e na crença de que existe sexo, né? Existe sexo feminino que elas deveriam ter seus direitos preservados. Então tem mulheres que estão sofrendo nos espaços de trabalho. E ela criou um fundo, né? Hoje que te ajuda como mulher, né? Pode ser também, acho que pode ser pessoa física ou jurídica também. Mas que te ajuda a fazer toda essa questão do processo, né? Porque é dinheiro que vai nisso, né? E a Yasmin De pode mulheres que estão falar. sendo processadas por isso, né? Mulheres estão sendo Por processadas. Agora, falarem por mesmo com a falarem a decisão da realidade. Suprema Corte, ainda assim, a Suprema Corte clarificando que o significado de sexo é sexo mesmo. Sexo biológico já é uma redundância, né, gente? Parece que a gente perdeu a palavra sexo, né? Sexo. Assim, porque virou. Aí até quando a gente estava fazendo a conferência e a gente foi bater o martelo nas propostas, né? E assim, como é que a gente fala, identificar o sexo de nascimento da pessoa? Qual a melhor forma de a gente falar isso? Porque é tanta terminologia, é É, tanta coisa, tanta volta para a gente falar, e vocabulários novos. exato. E assim, que são não só são colocados para a gente, mas assim, diversos documentos que a gente recebe. Por exemplo, Sim. o guia, né, que proporciona as instruções para a gente fazer essa conferência e participar da Uhum. quinta Conferência Nacional de Política para as Mulheres, tem todo já um vocabulário, fala de gênero, Sim. de diversidade, né, colocando pessoas de sexo masculino que se identificam com mulheres no mesmo né, conglomerado que as mulheres, né, como Sim. se isso fosse uma forma diversa de ser mulher, né, essa fosse uma das formas de diversidade de É. ser mulher, né, e coloca várias outras coisas lá junto para. Eu acho que tem até uma figura de linguagem para isso, que é oximoro. Oximoro, que é figura de linguagem que combina duas palavras ou frases de sentido opostos ou contraditórios para criar um efeito expressivo ou intensificar uma ideia. Entendeu? Você Sim. faz uma. Dá vários exemplos, né, do que seria mulher, incluindo mulheres negras, indígenas, com deficiência, LGBT, Amarelas, idosas, trans, né? das águas, tem das águas Batata aqui. inglesa, batata baroa, batata asterix e pepino, né? Botou ali o pepino no meio das batatas ali, passou batido, né? Passou e foi diverso, e é Foi diversidade, né? E diverso. foi diverso, ninguém pode falar que não foi diverso. E você quer voltar para as propostas? O que mais a Mátria Bom, propôs para essa faltou conferência? só. Para quem chegar agora, falou que foi a conferência e o que a Mátria vai representar lá em Brasília. Olha só, mas acho que fica repetitivo para as pessoas também que já ouviram, né? Mas assim, Né? Eu a fico gente vai todo tempo participar da todo. quinta conferência nacional de política para as mulheres e a gente fez diversas, a gente
fez 3 propostas que a gente vai levar até Brasília. Eu já falei de outras 2 antes, e a última foi da manutenção de espaços separados por sexo biológicos, né? Espaços de intimidade coletivos, por exemplo, Uhum. alas hospitalares, abrigos, vestiários, banheiros, Sim. prisões, né? E sem. Ah, gente, assim, uma outra coisa que também foi. Até uma mulher levantou na conferência, né? Falando, ai, mas não seria. Não sei se tem alguém nesse momento aqui. Não seria legal a gente oferecer um terceiro espaço, um terceiro banheiro, um terceiro Uhum. não sei o quê? Gente, isso sempre é oferecido, é sempre a nossa primeira proposta, mas isso é rejeitado porque eles realmente acreditam que você colocar um terceiro banheiro é uma segregação Uhum. com É, esse público que almeja, né, adquirir esse direito aí que é nosso, de não, ter espaços inclusive separados por adoram nós. fazer falsa equivalência com segregação racial, né? Sim, Pega aquelas fazem. fotos americanas do banheiro, não sei o quê, separado, tentam Eles fazer o não tempo aceitam. todo esse tipo de comparação que é completamente estapafúrdia, né? Quando a gente está falando de segurança de mulheres, né? E direitos Então, adquiridos, como se a gente não quisesse perder nossos direitos para, enfim. é como se não houvesse razões, né, plausíveis e razões reais, legítimas para nós que a Exato. gente não queira a separação desses espaços, né, que a gente não ceda nesse direito. Eles colocam isso como se os nossos pleitos fossem segregacionistas mesmo, né? Como se a gente É, estivesse querendo uma segregação sem sentido, é. uma Ou segregação uma, que só. com base em algum tipo de preconceito irracional ou qualquer coisa do tipo, né? Sendo que é isso, né? O sexo masculino é praticamente predador do sexo feminino nesse sentido, né? Que a gente está se resguardando. Não, Mas, assim, essas foram as propostas que a máfia formulou. Então, a conferência, a quinta conferência nacional vai acontecer no dia de 29 de setembro até 1º de outubro, né? E a gente vai atualizando vocês sobre o que vai acontecer até lá. Vamos atualizando na candidatura, porque a gente tem que mandar ainda o que ficou definido na nossa conferência, né? Nos uhum, próximos 7 dias e a gente avançar nesse processo até que a gente chegue, de fato, a Brasília. sim. Fora Então, isso, também tem o documento assinado por 13 grupos, né, de mulheres, incluindo aí coletivos, associações, pedindo a vinda da Rim Al-Salem, né, que é a relatora de a relatora da ONU, né? violência contra mulheres e crianças da ONU, né? A vinda dela foi boicotada da última vez pela ANTRA, e a gente sabe bem disso, porque teve áudios e tudo mais vazados. Será E que ela vai conseguir vir dessa vez? eu adoraria, a gente tem que fazer Será? esse movimento, porque Da última, ela foi cancelada. ela tá falando claramente aqui, né? Tá tomando o lado, defendendo mulheres e meninas e assim, incisivamente, né, dizendo que a última fala dela, né, eu botei até a legenda lá porque ela começa francamente. Eu esperava estar aqui escrevendo um relatório para dizer que mulheres e meninas são uma categoria, né, social e jurídica, mulheres, né, são até para você reconhecer, né, as mulheres são discriminadas com base no seu sexo. Logo, a lei tem que entender isso, vocês têm que entender isso. E que essas políticas de autoidentificação, na verdade, estão expondo mulheres a mais violência. É isso que está acontecendo, né? Então, ao invés de você estar criando política pública para mitigar a violência, você está criando política pública para vulnerabilizar as mulheres. Então, é isso que está acontecendo, né? Então, essa é uma das pautas, mas também ela é ela vem muito para falar sobre a lei de alienação parental também, né? Que é Sim. uma coisa. Hoje teve votação, inclusive, acho que foi na Comissão de Constituição e Justiça. Sim.
Teve a votação de um projeto que visa, né, revogar a lei de alienação parental. Inclusive, tem que acompanhar, ver como é que ficou, mas era hoje. Que também é um dos objetivos da MAT, gente. Sim, Combate à lei de alienação o que é parental. uma coisa muito assustadora que existe aqui no Brasil, né? Já tem teóricos americanos já que respaldaram isso, mas a coisa consegue mesmo, né, se instaurar aqui. E, inclusive, eu já vi uma leitura falando sobre que a lei de alienação parental é quase uma retaliação à Lei Maria da Penha, né? Que a gente consegue, a gente conquista a Lei Maria da Penha ali, e na sequência entra a lei de alienação parental. Você pode comentar essa sequência? Sim, porque é o que fala, efeito Backlash, backlash, né? retaliação mesmo, é uma Foi, retaliação. foi uma resposta, É uma... né, Uhum, aos progressos que as mulheres vinham fazendo no campo legislativo jurídico, né? Então veio ali a lei de alienação parental. É assim, a gente pode fazer um outro dia sobre a lei de alienação parental, uhum, né? Até vendo o que saiu hoje dessa comissão lá no Congresso. Mas é uma lei que é baseada no estereótipo da mulher que nunca superou a separação do sim. marido, né? E ela não suporta ver o amor que os filhos têm pelo pai, e ela aliena esse pai, né? E Uhum, assim, a lei fala qualquer das pessoas, né? Os agentes, mas os motivos que criaram essa lei, as razões dessa lei são todas assim voltadas para a mulher. É sempre uhum, a pessoa que se separou, a mulher amargurada. No projeto de lei que deu origem à lei de alienação parental, fala claramente disso. A figura da mulher que não supera o fim do uhum. relacionamento e tenta minar essa relação que o filho tem com o pai, Sim. falando. E aí tem. Mas numa dessa aí, ela é muito utilizada, né, para essa inversão de guarda. Em muitos casos, onde a mãe denuncia, inclusive, abuso sexual, né, infantil. Sim. Então, qual é a resposta para a pessoa que fala assim: ah, mas minha mãe falava mal do meu pai? Olha só, você falar assim, falar mal, aí a gente esbarra num dos incisos da Lei de Alienação Parental, que é fazer campanha difamatória, né? Uhum, São bem abertos, assim, os tipos da Lei de Alienação Parental, e assim, é, a questão é que muita coisa pode ser encaixada ali uhum, como motivos para que essa mulher esteja fazendo alienação sim, parental, entendeu? Várias uhum, é muito ampla, aberta, né? E as sim, várias diversas condutas podem ser lidas como uhum, alienação parental, né? Dependendo da forma que isso é colocado. E não só isso, a questão com a lei de alienação parental, né? É que ela tem uma origem muito misógina é, mesmo. Ela veio e assim, se vocês entrarem no site do Congresso, vocês vão ver o texto que deu origem a essa lei é completamente não, e eu acho que misógino. é isso, ela desprotege quem mais tem que se proteger do que a criança, né? Então, se você está num imbróglio entre dois adultos, né? E se existe uma acusação que é muito difícil de provar, abuso sexual infantil, né? Sim. Muito difícil de provar, né? Mas você reverte a guarda, assim, automaticamente você desprotege o menor, né? Que, na verdade, a lei deveria proteger a A lei de pessoa. alienação parental é muito complexa, assim, tem diversos outros Desculpa que dispositivos. eu abri esse Não, você abriu um parêntese gigante. Abre um parêntese gigante, gente. Na A próxima alienação vídeo a parental tem que gente, ser uma live só para isso. Eu acho que é a legal gente a gente volta, a fazer. gente volta falando de aliança parental, dos impactos disso, na relação com a Maria da Penha também, né? Sim. Essa é uma das pautas importantes também. Eu falei, porque eu falei da Rin Al-Salem, né? E aí veio isso, aí veio que está sendo Sim, votada porque ela hoje. defende, ela é bastante contra a lei de alienação parental no Brasil, inclusive ela pede a revogação É, dessa lei abertamente, né? Mas ela também defende que para a gente identificar a violência que está acontecendo contra meninas e mulheres, a gente precisa saber qual é o sujeito que a gente está tratando quando a gente fala de violência, né? Então, a gente saber que essas pessoas são do sexo feminino também é uma grande questão que ela levanta e aborda nos seus sim. discursos, nos seus relatórios. Vamos ver se a gente consegue trazer ela dessa vez, né? Sim, eu acho que Porque é isso aí, tem que fazer acontecer. Queria agradecer a todo mundo hoje, a presença de todo mundo aqui nessa terça-feira. Dizer que semana que vem a gente está aí, a gente aceita também. Vocês podem pedir pauta aí, comentem o que vocês querem, quais são os assuntos que vocês querem ver sendo discutidos aqui.
surgiram outras coisas, o formato. Hoje eu acho que eu comecei meio assim, vamos começar? Não dei umas quentadas que podia ter perguntado, porque você está falando de onde, né? Tem que pegar essas manhas de blogueira, né? Comenta aí de onde a você gente está tem que. falando. Não, Eu quis mostrar serviço, acho que entrei meio fria, assim, mas a gente vai fazendo e aprendendo ao mesmo tempo. Queria agradecer também vocês aí que estão aí. não, e hoje eu nem divulguei pessoalmente no meu Hoje Instagram, também você não. também no seu, também Tô não. numa correria hoje, estava numa correria hoje, eu fiquei passando para baixo. Estou nos meus trabalhos pessoais aqui também. Vamos tentar Mas para semana que vem a gente pelo menos divulgar com mais é antecedência, porque isso. aí a galera fica antenada, E sabe? vocês também, divulguem, manda para aquela amiga. Eu sei que, né, muita gente às vezes a gente fala, a gente às vezes não está com argumento, né? A gente fala, quer expressar no argumento, não sai da boca assim, que a Ou gente. então você sente que alguma coisa muito errada está acontecendo e você não sabe exatamente o que é. Algo de errado não está certo, mas Algo de você não errado não consegue, né? Manda para sua amiga ver que esse papo descontraído, duas meninas bonitas, né? Ai, Olha obrigada. só, não podem ser mais pessoas com essa Não. pele, com essa pele maravilhosa. Elas não são mais, não podem ser mais pessoas. Ai, gente. Ai, muito bom te ver, Então, Lisa. Até semana que vem. um beijo até semana que vem. A live fica Beijo, salva. gente. Foi um Tchau, prazer estar com tchau. E vocês ai, hoje. beijo. Tchau.